Um país que paga estrangeiros para morar e até se casar com mulheres locais, onde crianças vivem com os pais até os 40 e poucos anos. E casas são vendidas por apenas €1 para quem quiser recomeçar a vida. Um lugar com cidades históricas e românticas mundialmente famosas, repleto de tradições curiosas, que para muitos podem até parecer estranhas, mas são parte do seu charme irresistível. Bem-vindo à Itália! Neste vídeo, você vai descobrir as peculiaridades mais fascinantes desse país encantador. A Itália está localizada no sul da Europa, ocupando a Península Itálica. Faz fronteira com a França, Suíça, Áustria e Eslovênia, além de ser banhada pelo Mar Mediterrâneo, o que garante uma posição geográfica estratégica e paisagens deslumbrantes. Com uma população de cerca de 60 milhões de habitantes, a Itália é um país densamente povoado. Suas principais cidades são Roma, Milão, Nápoles e Florença, verdadeiros polos urbanos e históricos que atraem tanto turistas quanto moradores de diferentes partes do mundo. O país é conhecido por sua imensa diversidade cultural, seu passado milenar e, claro, pela culinária inconfundível. A sociedade italiana valoriza fortemente a família, a comunidade e o prazer nas pequenas coisas da vida, como uma boa refeição ou uma conversa no final da tarde. Crianças que nunca saem de casa? Sim, isso é real. A Itália é conhecida por ser um dos países onde muitos jovens demoram bastante para sair da casa dos pais, às vezes passando dos 30, 40 e até 43 anos. Esse fenômeno é profundamente enraizado na cultura tradicional italiana, onde a família tem um papel central. Em muitos casos, essa convivência prolongada é vista com naturalidade e até incentivada pelos próprios pais. Uma pesquisa revelou que, entre 10 jovens adultos que ainda vivem com os pais, 4 trabalham em tempo integral e teriam condições de se sustentar, mas preferem continuar na casa da família. As mães italianas são conhecidas por sua superproteção, o que pode explicar parte desse apego. Na Itália, sair de casa cedo não é visto como um sinal de independência, mas sim como uma escolha, e muitas vezes como uma perda do convívio familiar. No entanto, essa tradição de filhos adultos morando com os pais também traz aspectos negativos que preocupam o governo italiano. Muitas vezes, os pais, especialmente as mães, continuam desempenhando um papel muito ativo na vida dos filhos já crescidos, cuidando de suas necessidades diárias e oferecendo um ambiente sempre acolhedor. Essa relação tão próxima pode ser vista como uma extensão da cultura italiana, onde os laços familiares são profundamente valorizados. Mas, ao mesmo tempo, essa dinâmica pode limitar o amadurecimento e a independência dos jovens adultos. Além disso, há fatores econômicos que reforçam essa realidade. O alto custo de vida e as dificuldades de encontrar empregos bem remunerados, principalmente para os jovens, contribuem para que muitos optem ou sejam obrigados a permanecerem na casa dos pais por mais tempo. Ou seja, a combinação entre fortes laços familiares, superproteção materna e desafios econômicos ajuda a manter essa tradição viva na sociedade italiana. A língua falada na Itália é o italiano, uma das línguas românicas mais influentes do mundo. Ela tem raízes profundas nas antigas civilizações da Península Itálica e descende diretamente do latim vulgar. O latim, falado pelo povo comum durante o Império Romano. Com o tempo, esse latim evoluiu de formas distintas em várias regiões, criando diferentes dialetos locais, que mais tarde se unificaram e deram origem ao que hoje conhecemos como o italiano moderno. Hoje, o italiano é uma língua rica, melódica e cheia de história, admirada mundialmente por sua beleza e conexão direta com as artes, a música, a moda e a cultura europeia. A Itália tem um legado impressionante de inovação e invenções que marcaram a história da humanidade. Entre os exemplos mais notáveis está o telefone, que foi concebido inicialmente por
Antonio Meucci, um imigrante italiano nos Estados Unidos, antes mesmo de Alexander Graham Bell registrar sua patente. Meucci é frequentemente reconhecido como o verdadeiro inventor pioneiro do telefone, apesar de a história oficial nem sempre fazer justiça ao seu nome. Outro grande destaque é o termômetro, desenvolvido por Galileu Galilei no século XVII. Galileu foi não apenas um gênio da astronomia e da física, mas também contribuiu para a ciência prática, criando o chamado termoscópio, antecessor do termômetro moderno. A máquina de escrever, inventada por Pellegrino Turri no início do século XIX, foi outra invenção italiana que teve impacto profundo na comunicação escrita e na evolução da tecnologia de escrita mecanizada. Essas invenções mostram como a criatividade e o talento científico sempre floresceram na Itália e continuam a ser celebrados como contribuições valiosas para o mundo moderno. A culinária italiana é uma das mais admiradas do mundo, famosa por sua simplicidade, autenticidade e sabor incomparável. Entre os ícones mais marcantes estão a pizza e a massa. A pizza italiana, com sua base fina e crocante, é preparada com ingredientes frescos e de alta qualidade, como tomates maduros, mussarela artesanal, azeite de oliva e ervas aromáticas. Quando se fala em massas, a Itália é uma verdadeira potência gastronômica. Cada região tem suas próprias receitas, tipos de massa e molhos típicos. A combinação entre massa e molho é quase uma ciência na Itália e uma paixão nacional. E não dá para falar de Itália sem mencionar o café. O país é considerado o epicentro da cultura do café no mundo. O espresso é um símbolo nacional, servido com excelência em praticamente todas as cafeterias, dos grandes centros às pequenas vilas. O café italiano é preparado com cuidado, servido em doses curtas e com sabor intenso, refletindo o estilo de vida italiano. Direto, intenso e cheio de personalidade. Servido em pequenas xícaras para ser apreciado de forma rápida e intensa, o espresso italiano é um símbolo da cultura do país. Já o café macchiato, muitas vezes confundido com o que alguns chamam de copec chinês, é uma combinação equilibrada de espresso, leite evaporado e espuma de leite, geralmente consumido no café da manhã. Curiosamente, para os italianos, é incomum beber qualquer tipo de café com leite após as 11 horas da manhã. Isso se deve a costumes culturais, nos quais o leite é associado a refeições matinais, e não ao café da tarde. Mais do que o sabor, o café na Itália é uma experiência social. As cafeterias são verdadeiros pontos de encontro, lugares onde amigos, familiares e até desconhecidos se reúnem para uma pausa na rotina. Tomar um café é, acima de tudo, um ato de convivência e conexão. Na Itália, o café não é apenas uma bebida. É um ritual diário, uma pausa sagrada que reforça os laços sociais. A Itália é um verdadeiro tesouro de cidades históricas, que contam sua rica trajetória ao longo dos séculos. Roma, a capital, é talvez a mais icônica de todas. Repleta de monumentos que remontam à era do Império Romano, Roma abriga verdadeiras joias históricas como o Coliseu, um dos anfiteatros mais famosos do mundo, o Fórum Romano, antigo centro político e social da Roma Antiga, e o Vaticano, um estado independente e centro espiritual da Igreja Católica. Além de toda essa herança histórica, Roma é também considerada uma das cidades mais românticas do mundo. Suas ruas de paralelepípedos, praças elegantes, fontes monumentais e arquitetura clássica criam o cenário perfeito para casais apaixonados. Restaurantes com terraços às margens do rio Tibre oferecem vistas magníficas do pôr do sol, momentos perfeitos para quem busca romantismo e contemplação. Outro detalhe marcante é que, mesmo sendo uma capital, Roma possui uma das menores populações entre as grandes cidades europeias, o que contribui para um ambiente mais calmo, aconchegante e intimista. Isso permite aos visitantes explorar seus encantos históricos com tranquilidade,
sem o estresse de uma metrópole moderna. Veneza é outro ícone italiano, conhecida por seus canais que cortam a cidade e proporcionam uma experiência única e poética aos visitantes. Percorrer os bairros históricos a bordo de uma gôndola é como voltar no tempo, navegando por vielas aquáticas e pontes seculares. O turismo é parte essencial da economia veneziana, com milhões de visitantes anuais que vêm para admirar sua beleza arquitetônica e sua atmosfera única. No entanto, a cidade enfrenta desafios. Sua população residente vem diminuindo ao longo dos anos, em parte devido ao alto custo de vida, ao turismo massivo e às frequentes inundações que afetam a qualidade de vida local. A economia da Itália é uma das mais importantes da Europa e do mundo. Seu PIB robusto é sustentado por uma diversidade de setores, destacando-se especialmente pela indústria manufatureira de alta qualidade, produção de moda de luxo com marcas como Gucci, Prada e Dolce & Gabbana, e a fabricação de automóveis de prestígio internacional, como os lendários Ferrari, Lamborghini e Maserati. A Itália combina tradição artesanal com tecnologia de ponta, criando produtos que são sinônimo de excelência, bom gosto e sofisticação. Além de sua indústria e de seus luxuosos produtos de exportação, a Itália também se destaca na produção de alimentos e vinhos de alta qualidade, sendo mundialmente famosa por suas massas artesanais, azeites extra virgens e vinhos premiados, que fazem parte da essência da dieta mediterrânea. No entanto, apesar de todas essas riquezas, a economia italiana enfrenta desafios sérios. Entre eles estão altos níveis de dívida pública, burocracia complexa e pouco eficiente e uma taxa de desemprego preocupante, especialmente entre os jovens. Com isso, o país tem buscado implementar reformas econômicas e estruturais para aumentar sua eficiência, competitividade e atratividade para investimentos estrangeiros, além de apostar em inovação e tecnologia como motores de crescimento a longo prazo. Uma das estratégias mais curiosas e amplamente divulgadas é justamente a tentativa de atrair estrangeiros oferecendo casas e recursos para quem quiser morar na Itália. Casas por €1, uma solução charmosa para um problema real. Talvez você já tenha visto manchetes chamativas como "Cidades italianas estão vendendo casas por apenas €1", ou até mesmo "Itália paga estrangeiros para morar em vilarejos históricos". Essa iniciativa pode parecer encantadora, até excêntrica. Mas, por trás do marketing e da aparência romântica, existe uma questão muito mais profunda e séria. Afinal, por que um país como a Itália precisaria pagar pessoas para se mudarem para lá? E por que há milhões de casas abandonadas, inclusive em regiões que parecem saídas de um filme? Quando nos aprofundamos nessa história, percebemos que a resposta diz muito sobre a Itália de hoje. Apesar de ser vista internacionalmente como um destino idílico, com belas paisagens, comida deliciosa e cidades românticas, os próprios italianos muitas vezes não compartilham dessa visão otimista. O país enfrenta uma crise demográfica silenciosa e progressiva. A população italiana está envelhecendo, e as taxas de natalidade são algumas das mais baixas da Europa. Como resultado, vilarejos inteiros estão esvaziando, principalmente nas regiões rurais e montanhosas. Enquanto no passado esse fenômeno era restrito a pequenas aldeias remotas, hoje ele se repete em todo o país, inclusive em cidades de médio porte. Estima-se que existam milhões de casas vazias na Itália, e esse número aumenta a cada ano. O mais impressionante é que muitas dessas casas são verdadeiras joias históricas, localizadas em cenários deslumbrantes, mas que estão em estado de abandono total. Para lidar com esse problema, surgiram os programas de casas por €1, lançados por diversas cidades italianas. A proposta é simples e direta: vender casas abandonadas por um valor simbólico, geralmente €1, com a condição de que o comprador invista na reforma do imóvel,
Na prática, quem compra essas casas precisa assinar um contrato e se comprometer a investir entre 20 mil e 30 mil euros na restauração do imóvel. É um bom negócio para quem sonha em viver na Itália e quer um novo começo em uma paisagem de cinema. Enquanto isso, a cidade se beneficia por se livrar de um imóvel deteriorado, que antes só gerava custos e riscos estruturais. Mas por que há tantas casas vazias? E aqui está a parte mais crítica da história. Por que existem tantas casas abandonadas na Itália em primeiro lugar? A resposta, infelizmente, não é bonita como as paisagens rurais italianas. A situação reflete um conjunto de fatores preocupantes: desvalorização das áreas rurais em favor das grandes cidades, falta de oportunidades de trabalho no interior, migração de jovens para outros países em busca de emprego e, principalmente, o envelhecimento populacional, que resulta em vilarejos onde os moradores simplesmente deixam de existir. O que antes eram comunidades vibrantes e autossuficientes, hoje se tornaram cidades fantasmas, com igrejas, praças e escolas abandonadas. Para entender por que há tantas casas vazias na Itália, é preciso antes compreender duas grandes crises que o país enfrenta há décadas e que, até hoje, não foram resolvidas. A primeira crise, uma economia estagnada. Desde meados da década de 1990, a economia italiana praticamente parou de crescer. Isso pode parecer surpreendente, afinal, a Itália é uma das maiores economias da Europa, com um histórico industrial importante e lar de marcas mundialmente famosas, como Ferrari, Prada, Fiat e Armani. Mas, por trás dessa imagem glamurosa, a economia permaneceu estagnada por quase 3 décadas. O motivo? Ainda é tema de debates, mas recentemente um importante economista italiano apresentou uma teoria intrigante, chamando isso de a doença italiana. Segundo ele, o problema não é que os italianos sejam preguiçosos, longe disso, mas sim que as empresas italianas ficaram presas no passado. Historicamente, muitas empresas no país valorizavam mais a lealdade e as conexões pessoais do que o desempenho e a inovação. Enquanto o mundo abraçava a meritocracia, a Itália ainda recompensava relações familiares, vínculos antigos e redes de favores, mesmo que isso significasse sufocar o crescimento e a eficiência. Com isso, a falta de renovação nas lideranças empresariais, a resistência à mudança e a exclusão de talentos jovens e inovadores fizeram com que o país ficasse para trás. E esse não é o único problema estrutural. A Itália também sofre com governos instáveis, com frequentes trocas de liderança, um sistema jurídico lento e caótico, evasão fiscal generalizada e uma das maiores dívidas públicas do mundo. Tudo isso contribuiu para que a Itália deixasse de ser uma potência econômica global para se tornar um país profundamente disfuncional em muitos aspectos. A segunda crise, o desemprego crônico e a geração dos 1.000 euros. Se o crescimento econômico praticamente desapareceu, o desemprego virou uma ferida aberta. A Itália tem, consistentemente, uma das maiores taxas de desemprego da Europa, especialmente entre os jovens. Durante décadas, o índice oscilou entre 10% e 30%, para pessoas entre 18 e 30 anos. Isso significa que, por pelo menos 2 gerações, uma enorme parcela dos jovens simplesmente não conseguiu encontrar emprego estável. E mesmo aqueles que conseguiram trabalho, muitas vezes enfrentam salários baixos, contratos temporários e ausência de benefícios reais. Esse fenômeno gerou o que é conhecido como a geração dos 1.000 euros. Jovens qualificados, com diplomas universitários, fluência em idiomas e empregos de escritório, que ganham menos de 1.000 euros por mês e mal conseguem pagar o aluguel ou sustentar uma vida independente. Essa precarização da juventude alimenta a frustração, o êxodo de talentos e, claro, a crise habitacional. Se os jovens não conseguem se sustentar, não saem da casa dos pais e não compram imóveis. Assim,
milhões de casas permanecem vazias, especialmente no interior, onde as oportunidades são ainda mais escassas. Embora o mundo veja a Itália como um destino dos sonhos, belas paisagens, comida deliciosa, estilo de vida relaxado, a realidade para muitos italianos é amarga. Relatórios internacionais apontam, ano após ano, que a Itália está entre os países mais infelizes da Europa Ocidental. A falta de perspectivas econômicas, a rigidez estrutural e a ausência de mobilidade social afetam profundamente o bem-estar emocional da população. Essa não é apenas a dor da geração dos 1.000 euros. É um retrato do país como um todo. Portanto, quando vemos programas que oferecem casas por 1 euro ou incentivos para atrair estrangeiros, não devemos apenas pensar em oportunidades. Devemos entender que esses programas são respostas desesperadas a uma crise que se arrasta há anos e que ainda não tem solução clara. A verdade é que a situação econômica da Itália está desmoronando diante de nossos olhos. Fazer o dinheiro render por meio de investimentos já não é tão simples quanto costumava ser, e o impacto dessa realidade está afetando profundamente a vida das pessoas comuns. Todos esses problemas econômicos têm consequências diretas. E no caso da Itália, uma das mais graves é a fuga em massa de jovens qualificados e ambiciosos. Desde 2008, pelo menos 2 milhões de jovens italianos deixaram o país permanentemente e centenas de milhares continuam a emigrar todos os anos. Eles procuram o que a Itália, hoje, não consegue mais oferecer: empregos, oportunidades de crescimento, estabilidade e um futuro promissor. O tsunami prateado, a crise demográfica. Mas essa fuga de cérebros não é o único problema. A Itália também enfrenta os que especialistas chamam de tsunami prateado, uma tendência que também preocupa países como o Japão. A expressão se refere ao envelhecimento acelerado da população. Hoje, a Itália tem a terceira população mais velha do mundo e está envelhecendo mais rápido do que qualquer outro país da União Europeia. E como se isso não bastasse, o país também enfrenta a terceira menor taxa de natalidade da Europa, que vem caindo progressivamente há mais de 15 anos. Menos jovens, mais aposentados. Esse cenário significa que a Itália tem, a cada ano, menos pessoas em idade produtiva, capazes de abrir empresas, trabalhar, inovar e movimentar a economia, e mais pessoas aposentadas que dependem do sistema previdenciário e de cuidados médicos custosos. Enquanto nascem menos crianças, cresce o número de idosos que precisam ser sustentados. A balança demográfica está desequilibrada e cada vez mais difícil de corrigir. Enquanto outros países lidam com um ou dois desses problemas isoladamente, a Itália enfrenta os três ao mesmo tempo: emigração em massa, envelhecimento populacional e baixa natalidade. Desde 2014, a população da Itália vem diminuindo de forma contínua. O país perde, em média, cerca de 200.000 pessoas por ano. E segundo estimativas demográficas, nos próximos 50 anos, a população italiana poderá encolher em até 20%. Você não precisa ser economista para entender que isso é catastrófico, não apenas para a economia, mas para a estrutura social do país como um todo. E o que isso tem a ver com as casas vazias? Tudo. Por causa da situação econômica crítica e da crise demográfica crescente, a Itália está simplesmente ficando sem pessoas. E os lugares mais afetados por esse êxodo populacional são justamente as pequenas cidades e vilarejos rurais, os mesmos onde estão localizadas a maioria das casas vazias. A falta de oportunidades de trabalho, a ausência de infraestrutura moderna e a dificuldade de acesso a serviços essenciais tornam quase impossível para os jovens construírem uma vida nessas regiões. Como resultado, essas vilas foram sendo abandonadas, e as casas que nelas restam, muitas vezes históricas e belíssimas, passaram a ser anunciadas como casas de férias ou imóveis para recomeçar a vida, por apenas 1 euro.
Mas agora você entende. Por trás dessa aparente oportunidade, existe uma tentativa desesperada de salvar cidades inteiras da extinção. Essas casas estão sendo colocadas à venda, especialmente para britânicos e americanos, em uma tentativa desesperada de salvar esses vilarejos do desaparecimento completo. Curiosamente, enquanto isso acontece, a Itália também é um dos países com a maior porcentagem de adultos morando com os pais. Em 2021, 70% dos italianos com menos de 34 anos ainda viviam com os pais. E mesmo na faixa etária de 30 a 44 anos, cerca de 25% ainda permaneciam na casa da família. Embora isso possa refletir os fortes laços familiares italianos, na maioria dos casos, não é uma escolha cultural, mas sim uma necessidade econômica. Com o alto desemprego juvenil, está cada vez mais difícil alugar uma casa, e comprar um imóvel se tornou praticamente impossível. Isso pode parecer contraintuitivo. Afinal, há casas à venda por apenas €1 espalhadas por todo o país. Mas a realidade é que essas casas estão localizadas em regiões sem empregos, sem perspectivas e sem infraestrutura. Assim, mesmo por €1, os jovens italianos não podem comprá-las, nem morar nelas. Eles não teriam como sobreviver ali. As únicas pessoas interessadas acabam sendo estrangeiros, principalmente turistas que não dependem da economia local e que utilizam essas casas como residências de férias. Embora isso ajude, não resolve os problemas estruturais. Pelo contrário, o programa de casas por €1 se tornou, na prática, um sinal claro de quão grave e desesperadora a situação se tornou. Enquanto a Itália luta para manter vivas suas pequenas cidades e vilas, as casas vazias espalhadas pelo país são um lembrete gritante do declínio econômico e demográfico. É fundamental perceber que a economia é a principal razão pela qual tantos estão deixando a Itália. E essa fuga, por sua vez, enfraquece ainda mais a economia, criando um ciclo vicioso que parece cada vez mais difícil de quebrar. Depois de tudo isso, eu pergunto a você: será que a Itália está à beira do colapso? Ou ainda há tempo para virar esse jogo? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.